Bom dia a todas e a todos. É uma imensa satisfação estar aqui no nosso curso de Crimes Militares Ambientais e hoje uma aula especial, um encontro especial remoto com o nosso querido amigo, o desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, um amigo que eu não sei se ele vai se recordar, mas lá em 2007 ou 2008, o nosso saudoso amigo, doutor Fernando, Luiz Flávio Gomes, ele teve a iniciativa de conduzir no Instituto LFG uma pós-graduação de Direito Penal Militar. E ele me convidou para ser um dos coordenadores com ele. E naquela época, ainda lá em 2007, 2008, não me lembro o ano exato, ele disse, olha, tem aí um juiz extraordinário, né, um magistrado extraordinário, você tem que convidar, é o Fernando Galvão, de Minas Gerais. E eu convidei Vossa Excelência para uma aula na pós-graduação, não sei nem se recorda desse passado, lá em 2007, 2008, e, de fato, eu convidei, e o senhor, gentilmente, foi à aula, e foi uma aula magistral. Então, desde 2007, 2008, eu nutro aí uma admiração muito especial pelo meu amigo, doutor Fernando Galvão, e de lá para cá, vez ou outra, nos encontramos, eu convido para alguns eventos, sou convidado também pelo doutor Fernando para alguns eventos, e sempre que posso, estou junto com ele para falar sobre direito penal militar ou outro assunto que a gente possa discutir. O doutor Fernando Galvão é professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, desembargador do TJM do Estado de Minas Gerais, ocupando a vaga destinada pelo 5º Constitucional do Ministério Público, então oriundo da nossa carreira do MP, hoje no TJM de Minas Gerais. Possui pós-doutoramento concluído com aprovação no programa de pós-graduação em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2018. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal, Direitos Humanos e Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Penal Militar, Direito Penal Ambiental e Direito Penal Econômico. Então, tem tudo a ver com o nosso curso, com a nossa discussão. Tem ênfase também na discussão da responsabilidade da pessoa jurídica, tema de estudo dele, né, que traz aí para a gente com muita gana, e é autor de várias obras, inclusive obras que tratam aí do direito penal militar, por várias editoras. A De Plácido é uma das editoras que ele publica bastante, e um amigo que está sempre disposto à discussão, embora tenha posições, né, que haja o debate, que haja a discussão. Da 13491 tem posturas muito interessantes que a gente debate, né, doutor Fernando, sobre o 290, sobre a Lei 11.343, é uma pessoa que sempre está movimentando o direito penal militar, o direito penal como um todo, o direito como um todo, conduz aí com muita proficiência um site jurídico do Observatório da Justiça Militar, que recebe gentilmente os artigos que a gente escreve, que todos nós escrevemos, e ele próprio produz muito nesse site. Enfim, é uma grande satisfação tê-lo aqui, doutor Fernando Galvão, para falar com os nossos alunos, com os nossos convidados. Alunos não, porque desde o início, aqui no nosso curso, eu disse a eles que seria um debate de colegas para engrandecer o tema do direito militar ambiental, do crime militar ambiental, né? Então, não há professor, pelo menos no meu caso aqui, não houve professor, não houve aluno, foi sempre um debate horizontal e não verticalizado. Mas, no nosso caso aqui, uma grande satisfação tê-lo, recebê-lo aqui no nosso Ministério Público Militar, com os nossos alunos, que não são só do MPM. Nós temos servidoras, servidores, nós temos juízes, juízas, nós temos promotores, promotoras, procuradores, procuradoras, enfim. Temos aqui um público eclético, um público heterogêneo, para ouvi-lo nessa manhã de outubro, com toda a atenção. Então, muito obrigado por atender o nosso convite. Foi de chofre, assim que eu mandei a mensagem para ele, ele já se mostrou solícito
E mais uma vez, meu amigo, muito obrigado e a palavra é sua para que nós possamos aí absorver a sua teoria e a sua proficiência no direito. Muito obrigado, viu? Prezadíssimo amigo Coimbra, eu que fico assim muito feliz de ter você como amigo, de poder refletir contigo vários temas que nos desafiam, né? Em especial depois da Lei 3.491, quantas novidades, quantas questões novas, né, se apresentaram na mesa. E você é um amigo querido, eu fico muito honrado de receber esse convite, poder participar com todos digamos, colegas que estão nesse curso, né, aos quais eu dou um bom dia, um fraternal abraço. Eu fico muito feliz mesmo de poder participar dessa conversa. Eu pretendo apresentar uma questão e foi fruto de digamos assim, de uma demanda, né, do Coimbra. Me pediu um artigo para a revista, assim, muito em cima da hora, e eu falei assim, meu Deus, que novidade eu poderia construir. E aí confesso que eu não construí uma novidade exatamente, mas apliquei um tema que eu estudo há muitos anos, né? Eu escrevi o primeiro livro sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica em 2002. Eu era promotor de justiça, né, de Minas Gerais e entendi, naquela ocasião, que o Ministério Público deveria defender, encontrar os caminhos, né, para efetivar essa responsabilidade penal da pessoa jurídica, sendo o Ministério Público o protagonista, né, o titular da ação penal, iria, digamos, realizar, né, materializar essa vontade da lei. Então, desde 2002 eu estudo esse tema, e quando meu amigo me pediu um artigo assim para poucos dias, eu falei, meu Deus, novidade não tem jeito, eu posso tentar aplicar aqui um tema já mais batido, num contexto novo, e confesso que foi a primeira vez que eu pensei sobre a possibilidade de responsabilizar instituições militares por crimes ambientais. E fui procurar, então, os textos que já existiam, encontrei um texto do amigo Coimbra, uma posição de um juiz num congresso, fui examinar e quero apresentar para vocês algumas reflexões, né, que são, de fato, desafiadoras. Como eu disse, eu estudo há muitos anos esse tema e eu consigo perceber uma mudança, digamos assim, de momento, né? No primeiro momento, havia uma rejeição muito grande no que diz respeito à responsabilidade penal de pessoa jurídica. Os professores do direito penal não queriam aceitar isso de maneira nenhuma, como se nós estivéssemos violando todas as estruturas clássicas do direito penal, e a rejeição foi assim muito forte. Parece que passaram-se os anos, a questão chegou ao Supremo, chegou ao STJ, chegou depois ao Supremo, e me parece que se consolidou no sentido da constitucionalidade. Eu até sempre me surpreendi com essa discussão inicial, essa rejeição inicial, né? Por que entender que é inconstitucional se há um dispositivo expresso na Constituição falando sobre isso? Me parece que hoje essa fase foi superada. Agora as discussões dizem respeito a como operacionalizar essa responsabilidade penal de pessoa jurídica da maneira mais adequada diante de uma manifesta insuficiência normativa. Ou seja, nós fizemos opção, mas a nossa lei não ajuda. Bem, se todos aqui trabalham com direito penal militar, isso não tem dificuldade nenhuma, né? Porque é do nosso dia a dia a lei não ajudar. A lei não ajudar parece que é o padrão, né? A nossa lei, ao contrário, dificulta, parece que, assim, deliberadamente,
traz as dificuldades sempre para que a gente possa encontrar o caminho, né, de realização das digamos, garantias, né, dos direitos fundamentais que estão expressos na Constituição. E agora a gente, então, com a Lei 13.491, pode pensar em crimes militares ambientais. Eu, sinceramente, já tive a oportunidade de, como promotor de justiça, da justiça comum, porque eu vim da justiça comum e não da justiça militar, que enfrentar essa situação que talvez seja até alguma coisa corriqueira. Pode ser que aconteça, né? Quando nós temos crimes contra a fauna, nós temos um tipo que fala, então, de praticar abuso contra animal. Bem, abuso já nos remete ao juízo valorativo, difícil, né? E eu, durante algum tempo da minha vida, fui próximo a essa atividade com cavalos e tal, e é muito interessante a interpretação que fazemos sobre o relacionamento com esses animais, não é? Então, ensinar o cavalo a saltar um obstáculo, muitas vezes não é tão simples, né? Tem cavalos que têm, digamos assim, um temperamento diferente, que não se submete tão fácil, né? E a maneira, então, de fazer com que o animal cumpra com aquele objetivo é empurrá-lo, né? Empurrá-lo com estímulos físicos, e vi algumas vezes cavalos serem assim, tratados com alguma violência. E quando eu era promotor, um militar que trabalhava com um cavalo ficou frustrado com o não atendimento de determinado comando e, no final, então, da tarefa, desceu do animal e, com uma tonfa, golpeou na cara, né? Acho que o cavalo tem cara, não rosto, né? E deu-lhe um golpe na cara e causou um ferimento grande. Aquilo lá teve já uma revolta. E percebam que isso é uma reação, né? Uma interpretação. Então, os próprios militares não gostaram daquilo. E num outro contexto, porque o animal não pulou e tal, chicoteia e etc., e não se acha ruim. Mas naquele contexto, então, se interpretou, aquilo foi para a promotoria, eu fiz uma acusação por crime de maus tratos, né, a animais, correu na justiça comum, houve condenação. Bem, hoje, com a Lei 13.491, eu fico imaginando as várias possibilidades, né? E de cara é possível ver algumas, né? Como a própria, digamos, ausência de licenciamento ambiental para unidades militares que movimentam viaturas, contingente, que tem alguma proximidade com área rural, proximidade com curso d'água, despejo de materiais. Então, uma série de aspectos demandariam licenciamento ambiental. O crime do artigo 60 da Lei 9.605 é quase nada jurídico, né? É uma peninha mínima, enfim. Para quem admite crime de pequeno potencial ofensivo, como eu, é um meio crime de pequeno potencial ofensivo, né? É uma penazinha de nada. Mas é um exercício de poder de polícia, de dizer assim, olha, todas as unidades, inclusive as unidades do Estado, se submetem a licenciamento ambiental para controle, não é, das atividades potencialmente poluidoras. E vejam, a potencialidade de poluir pode se apresentar até mesmo numa cozinha industrial, que utiliza fornos e, enfim, instrumentos de maior capacidade, não é? Lançando resíduos, barulho e etc., no ambiente. Então, é possível
que nós tenhamos muitos crimes ambientais, né? E uma das discussões, digamos assim, que foi assim de primeiro momento, quando a Constituição, então, retomou essa possibilidade, porque não é uma novidade, né? Mas nós retomamos essa perspectiva de responsabilizar uma coletividade, não somente o indivíduo, né? Uma das primeiras críticas que se fez à responsabilidade estava sempre vinculada ao paradigma da teoria do crime. Então, a pessoa jurídica autora do crime. Bem, isso de fato é inviável. Na nossa legislação não há, eu digo assim, data máxima vênia, porque o titular da USP, né, o Alamiro, entende que é possível extrair da legislação. Eu entendo que não. Primeiro, eu vou mostrar a referência da Constituição. A Constituição faz distinção entre conduta e atividade. Conduta da pessoa física, atividade da pessoa jurídica. E todos os tipos penais incriminadores são referidos à conduta. Nenhum é referido à atividade. Nenhum deles. Haviam dois tipos antigos na lei de biodiversidade, agora, me perdoe, eu esqueci, não sei se é 8.900 e alguma coisa, que dizia que era crime o lançamento ou descarte de organismos geneticamente modificados do meio ambiente, mas essa lei também foi revogada. Hoje nós não temos mais nenhum tipo, que eu saiba, né, referido à atividade. Todos são referidos à conduta. Então, não é possível fazer essa adaptação. Sob pena de violar o princípio da reserva legal, não é? Ou seja, é a lei que diz o que é crime. Se a lei se refere à conduta, não é possível encaixar ali a pessoa jurídica com a sua atividade. Eu digo isso com muita, digamos assim, muita preocupação, porque se os colegas forem ler, vão encontrar posição do Alamiro Veludo, que é o titular da USP, dizendo que sim, que haveria, sim, uma norma subjacente que se poderia aplicar também à pessoa jurídica, enfim. Me parece que, nos termos que nós temos na legislação, a pessoa jurídica tem, sim, capacidade de ação e incapacidade de culpabilidade. Mas a teoria do crime é uma teoria de atribuição, não de constatação. Nós não estamos falando de física, nós estamos falando de química, em que nós vamos olhar no microscópio e descrever uma realidade. Não. Nós temos critérios de imputação. Então, dizemos, olha, fulano agiu com dolo, agiu com culpa. Nós não estamos constatando nada, nós estamos atribuindo uma determinada conduta, um sentido a determinada conduta, de acordo com elementos exteriores, porque não há nenhum equipamento que possa dizer assim, o Coimbra pensou isso, ou ele pensou aquilo. Isso não é possível, né? E a nossa teoria poderia ser, digamos, relacionada à pessoa jurídica sem problema nenhum. Me parece até que não é possível, ou perdão, não é necessário sequer reescrever os tipos, porque nós temos uma construção que já é muito tranquila, todos trabalham com ela, apesar de uma redação não muito clara, mas nós entendemos que nos crimes comissivos por omissão, nós fazemos essa construção, né, de equivalência. Então, nós dizemos assim, a omissão é penalmente relevante quando estabelecemos os requisitos. E poderíamos dizer, a atividade da pessoa jurídica é penalmente relevante quando? E isso seria uma maneira de considerar a atividade da pessoa jurídica o equivalente à conduta que está escrita no tipo. Percebam que essa fórmula, mal escrita, me parece, poderia ser assim, né? Considera-se a omissão como se fosse uma ação para fins de caracterização do tipo, que era muito mais simples, né? Todo mundo entenderia, né? Mas nós usamos essa fórmula
e ninguém se espanta com isso, porque, na verdade, a lei cria essa realidade jurídica, não é? E poderia criar uma teoria do crime para a pessoa jurídica, o que eu acho que seria uma construção respeitosa. O que eu quero dizer com isso? Uma insuficiência normativa, como nós temos hoje, fragiliza a pessoa jurídica, que não consegue identificar como evitar uma responsabilização, como construir, por exemplo, um programa de cumprimento normativo. Alguns gostam de chamar de compliance. Eu particularmente acho que melhor é a expressão da nossa lei de anticorrupção, né, que é administrativa, e fala em programas de integridade. Me parece que isso é melhor, né? Então, a pessoa jurídica não sabe qual é a vantagem, qual é o efeito de ter um programa de integridade. Ter um programa de integridade para quê? Não se sabe. Né? Talvez não tenha efeito nenhum. Então, se ter ou não ter não me traz benefício, né? Implantar um programa que é sempre muito custoso, por que a empresa faria, não é? E essa seria uma medida de prevenção. Se as empresas, todas as empresas, instituições públicas e tal, avançassem nos programas de integridade, mas já sabendo que isso repercutiria tal ou qual efeito numa teoria do crime, nós teríamos para a pessoa jurídica as mesmas garantias que oferecemos hoje para a pessoa física. E percebam, a teoria do crime é digamos assim, o marco, né, importante para a teoria do crime é 1906, né, a publicação da teoria do tipo de Belling. Então, vejam, a teoria do crime é de outro dia. Então, se nós tivermos hoje uma teoria do crime da pessoa jurídica, daqui a alguns anos ninguém nem sabe qual seria a primeira, enfim, depois construímos uma segunda. Não há essa dificuldade, não é? Agora, a teoria do crime é um sistema de garantias. Um sistema de garantias que diz assim, olha, só será possível a intervenção punitiva desde que satisfeitos todos os requisitos que nós, digamos, arrumamos, né? Esse modelo que fala da tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Bem, deixa eu então apresentar, eu acho que já chegaram mais algumas pessoas. Deixa eu tentar apresentar aqui as referências que me parece que são interessantes, né, para que a gente possa pensar nesse tema, não é? E aí, oh meu Deus, não está rolando aqui, peraí. Tá. Um dos aspectos que eu sempre, oh meu Deus, desculpe, gosto de lembrar quando eu faço essa exposição sobre esse tema, é que nós temos compromissos internacionais, firmamos compromissos internacionais antigos de responsabilização de pessoas jurídicas em crimes, não é? De maior dimensão. Crime organizado, transnacional, tem a Convenção das Nações Unidas, crime contra a corrupção, temos também compromisso internacional nesse sentido, e é possível perceber que nós estamos numa franca tendência de responsabilização das pessoas jurídicas. Nós temos uma lei muito recente na Argentina, nós temos uma lei de agosto de 2021 na Bolívia, nós temos, digamos assim, uma expansão, franca expansão da legislação que atribui responsabilidade penal de pessoa jurídica. O primeiro foco é das empresas, mas fica essa questão por resolver. E as pessoas jurídicas de direito público? A experiência da Espanha é interessante. A Espanha tem a previsão no artigo 31 bis. Lá eles não usam letras como a gente, né? 31A, 31B. Lá eles usam bis, tris, né? Coisa assim. Então, o 31 bis do Código Penal espanhol não falava nada,
houve uma discussão imensa em razão, em especial, dos partidos políticos, né? Que na nossa legislação são pessoas jurídicas de direito privado, né? E também a questão das pessoas jurídicas de direito público, até que houve uma reforma e hoje são, digamos, excluídos de maneira expressa a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. Vamos ver como é que é no nosso ordenamento jurídico, né? A referência da Constituição me parece que é muito interessante. Não sei se, quando foi construída, esse debate todo se apresentou, mas há uma sugestão de que sim, de que foram percebidos vários aspectos importantes, né? Então, o artigo 225 fala do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e eu vim, né, de uma promotoria de direito, de proteção de direito ambiental, né, direitos humanos, né, nessa perspectiva de meio ambiente, e me parece que é o artigo mais inovador da Constituição, né? O artigo 225 provoca, né, o direito ambiental a ser um direito assim de muita proposição, né, de muita inovação, onde ele diz que o direito ao meio ambiente equilibrado pertence às presentes e às futuras gerações. Vocês já pensaram nisso, né? E o Código Civil, ele garante direito do nascituro, mas o nascituro é a pessoa concebida. E o artigo 225 da Constituição garante o direito ao meio ambiente equilibrado a pessoas que ainda não foram concebidas, ou seja, a nova geração, as gerações futuras, não é? Talvez com esse referencial a gente possa dizer que o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Não sejam as pessoas, mas seja a humanidade, né? Que se renova por meio das suas sucessivas gerações, né? Você fala muito do direito ambiental como um direito intergeracional, né? Nós estamos protegendo ele para as futuras gerações, pessoas que sequer foram concebidas ainda, não é? Parece muito inovador, muito interessante. E uma das disposições, então, trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica e, logo de cara, faz essa distinção entre condutas e atividades. Então, nós vamos perceber, né, condutas, manifestação de pessoa física e atividades de pessoa jurídica. E a primeira crítica, e eu fico até com certa vergonha, porque professores de direito penal muito importantes sustentaram essa posição, que me parece assim muito frágil, né? Sustentaram que nesse dispositivo nós teríamos previsão de responsabilização respectiva. Olhem a construção. Se há uma distinção entre condutas e atividades, e mais adiante pessoas físicas e jurídicas, e depois sanções penais e administrativas, muita gente importante disse assim: olha, aqui há a previsão de que as condutas das pessoas físicas importam em responsabilidades penais. Por outro lado, as atividades de pessoas jurídicas importam em responsabilidade administrativa. E, com isso, concluíram que não há previsão de responsabilidade penal de pessoa jurídica. Somente há responsabilidade penal de pessoa física. Bem, esse argumento me parece que afronta a nossa compreensão da língua, não é? Da construção normativa. Porque aqui é muito fácil perceber que pessoas físicas e jurídicas, entre vírgulas, na frase, né, na oração, cumpre uma função de aposto explicativo, né? Eu que não entendo nada de português, de gramática, consigo perceber que
essa é uma explicação para quem são os infratores. Então, os infratores podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Essa expressão, essa parte, né, pessoas físicas ou jurídicas, pode ser retirada. E aí nós vamos perceber que, para os infratores, a previsão prevê sanções cumulativas, que seriam, então, penais, administrativas e também a obrigação de reparar os danos. Então, o direito ambiental trata de um bem jurídico tão importante que deixa claro o cúmulo de sanções. Existe também uma discussão, né, de que haveria bis in idem, mas não pode, porque se quem já foi punido pelo direito administrativo sancionador não poderia ser punido pelo direito penal. Bem, a Constituição, me parece, está dizendo exatamente o contrário, né? A Constituição está dizendo sanções penais e sanções administrativas, dada a importância do bem jurídico, né? Se a Constituição fez uma opção errada, alguns podem até entender assim, mas como negar que é clara a opção do Constituinte? Não é? Bem, mas se essa construção já me parece violar a nossa língua, não é? Ela não se sustenta também numa perspectiva de sentido, não é? Porque se a gente diz condutas pessoas físicas, responsabilidade penal, e aí eu digo que não haveria responsabilidade para pessoa jurídica, porque seria atividade pessoa jurídica administrativa, então eu estaria dizendo ao mesmo tempo que as multas administrativas aplicadas a pessoas físicas seriam inconstitucionais. Porque as multas administrativas somente poderiam ser das pessoas jurídicas. As pessoas físicas somente penais e as pessoas jurídicas somente administrativas. E vejam que não é uma boa interpretação. Não me parece ser uma interpretação minimamente razoável. Então, eu posso, né, sustentar uma interpretação de que esse artigo 225 impõe, porque ele diz assim, sujeitarão. Não é uma opção, é uma obrigação. Não é? Sujeitarão. Os infratores. E aí, com os anos de análise, da discussão, mas vejam, isso só foi possível perceber depois que nós superamos a fase do é ou não é constitucional para a fase do como vamos fazer a responsabilidade. Como será a melhor maneira de fazer essa responsabilidade. E quando nós atingimos essa fase, né, nós começamos a perceber que existem dois modelos de responsabilização da pessoa jurídica. Um modelo de autorresponsabilidade, e nesse modelo ela é responsável por uma violação normativa que é causada diretamente por ela, e claro, a norma se dirige a ela, e por isso ela, pessoa jurídica, a viola diretamente, e um modelo de responsabilização de heterorresponsabilidade, que é um modelo que nós já conhecemos de muito tempo, é um modelo de direito civil, não é? No modelo civilista, a pessoa jurídica é responsável pela violação normativa praticada por uma pessoa física. Então, nesse modelo, nós temos uma responsabilidade pelo fato do outro, que para o direito penal parece um absurdo. Bem, não é exatamente assim, não é? Que basta um artigo para que a gente, então, transforme em responsabilidade própria a contribuição que o indivíduo realiza em relação ao fato do outro. Então, o artigo 29 do Código Penal Comum e o artigo 53 do Código Penal Militar dizem que quem concorre para o crime, ora, então, eu entreguei uma arma, o outro foi lá e deu o tiro, o fato é dele de dar o tiro.
Mas um dispositivozinho transformou a minha conduta de dar uma arma em responsabilidade própria. Mas o fato de dar a arma por si só não é nada. Ele só adquire relevância jurídica quando o outro que recebeu a arma vai lá e comete o homicídio. Aí eu sou partícipe ou coautor do homicídio, se tiver aí outros elementos que indiquem coautoria. Então, é possível construir uma responsabilidade por fato próprio da pessoa jurídica. Não tem problema nenhum. Mas a ideia civilista nos causa uma dificuldade. Como assim responsabilidade por fato de outrem? E aí, todo um discurso de direito penal mínimo. Ah, mas o direito penal é a última ratio, não pode se estender. Mas vejam, nós estamos fazendo construções que, primeiro, responsabilizam os mais fortes na relação, não os mais fracos. Por isso, nós usamos o direito penal, que é a intervenção mais grave, né? Eu fui promotor de meio ambiente muitos anos. E aí, a barragem, lamentavelmente, aqui em Minas Gerais, nós tivemos muitas dessas situações, né? Então, a barragem rompe e causa um dano de morte, como a última aqui, 270 pessoas morrem, e um dano ambiental de uma magnitude assim, de impressionar o mundo. Aí o meu direito penal diz assim, não, mas a culpa é do Zé. O Zé era o engenheiro que estava obrigado a tomar conta da barragem, tomou mal conta da barragem. E aí o meu direito penal, todo robusto, cai em cima do Zé e deixa a empresa livre, leve e solta para fazer, então, outros empreendimentos para ganhar muito dinheiro e não ter intervenção do direito penal. Me parece que o argumento da intervenção mínima não é muito bom. Eu até, no meu manual, né, eu digo que esse princípio deveria ser, eu assim denomino, né, de intervenção mínima e adequada. Porque nós não estamos no Estado liberal, nós estamos no Estado democrático. E o Estado liberal é só reduzir. O Estado democrático considera a complexidade das relações. E aí ele vai dizer, nós vamos tirar daqui, que não precisa ou está em excesso, e vamos colocar ali a intervenção, aonde é necessário uma força mais importante do Estado. Então, essa lógica do simplesmente recuar, não é uma lógica compatível com o Estado democrático. O Estado democrático entende o bem jurídico complexo, que é o meio ambiente, e pode lançar mão do direito penal para proteger esse bem jurídico complexo, que é o meio ambiente. Porque ele não está limitado apenas à defesa da liberdade, não é um Estado simplista, que tem como foco essa discussão de liberdade, né? Seja das pessoas vítimas, seja do réu. Então, quando a gente visualiza esses dois modelos, o que é que me parece sinalizar a Constituição? Que ela estabelece uma responsabilidade para a pessoa jurídica, porque ela, pessoa jurídica, viola a norma jurídica. Quando o artigo diz assim, infratores, o artigo está dizendo que a pessoa física pode ser infratora e a pessoa jurídica também. Então, me parece que está claro nessa construção que a Constituição demanda uma regulamentação para um modelo de autorresponsabilidade em que a pessoa jurídica viole ela própria uma norma que é dirigida a ela e não às pessoas físicas, mas a ela, pessoa jurídica. Mas, se essa é a nossa referência, a regulamentação não foi nesse sentido. Não foi nesse sentido. A Lei 9.605 diz assim, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas. Aqui não está dizendo que a pessoa jurídica é autora de crime, o que seria uma suficiência normativa.
Se nós caminhássemos para a construção de uma teoria do crime da pessoa jurídica, seria sensacional. Como garantia para todos os envolvidos, né? Não só para o réu, né? Não é para nós, operadores do direito, né? Vamos saber o que temos que encontrar naquela realidade, né? Mas assim, esse não é um problema brasileiro, né? Na legislação britânica, né, o Bribery Act diz assim: a pessoa jurídica comete crime. Perfeito, a pessoa jurídica comete crime, mas quais são os parâmetros da teoria do crime da pessoa jurídica? Lá também não há a definição. Aqui nós temos uma regulamentação que trabalha não na perspectiva da teoria do crime, mas na perspectiva da responsabilidade. São duas teorias diferentes. Uma é a teoria do crime, outra é a teoria da responsabilidade. E aí a teoria da responsabilidade, que aqui está muito clara que é acumulativa, então, reforçando, né? Não tem bis in idem, nem a Constituição, nem a legislação entendeu que a responsabilidade administrativa basta. Não, não basta. Não é? Nós temos que ter todas as três esferas de responsabilidade. E aí continua dizendo, então, conforme disposto nessa lei, e aí agora nós temos os requisitos dessa responsabilização, e vejam como são muito poucos. São muito poucos. E todos eles ainda com alguma discussão, não é? Então, nós não falamos nada sobre a natureza da pessoa jurídica, se é direito público ou se é direito privado. Não diz, a norma regulamentar não diz nada. Não diz absolutamente nada. E aí aqui diz assim, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal. Então, vejam, nós temos a referência a uma pessoa física, que é o representante legal, ou contratual, não é? E nós temos uma infração que não está muito clara. Ela é cometida por quem? Pela própria empresa ou pela pessoa física? Isso não está muito claro. Mas, na referência à decisão de uma pessoa, representante legal ou contratual, nós fazemos a responsabilidade depender de uma conduta de pessoa física. Então, é necessário comprovar a decisão. Quando a gente fala, então, do seu órgão colegiado, aí deu uma certa dúvida, né? Porque, então, o órgão colegiado é o órgão da empresa, é a vontade da empresa, a empresa que decidiu por realizar a conduta. Alguns doutrinadores sustentam que nós temos um modelo misto, não de heterorresponsabilidade, mas um modelo misto. O Supremo não enfrentou essa questão. Como em outros casos, né? Disse, a doutrina que resolve isso. A doutrina que resolve isso. E depois os outros requisitos, né? No interesse ou benefício da entidade. Então, nós temos esses requisitos. Eu queria chamar a atenção para o primeiro deles. Cometida por decisão de seu representante legal. Bem, pessoa jurídica de direito privado não tem representante legal. Não tem representante legal. Só quem tem representante legal é pessoa jurídica de direito público. As pessoas jurídicas de direito privado são representadas, né, por quem os seus atos constitutivos assim o indicar. Então, a pessoa jurídica de direito privado, ela pode escolher o seu representante legal, que pode ser sócio, pode ser um empregado, não precisa ser sócio, não é? O representante que é estabelecido no contrato é porque a lei dá à pessoa jurídica a opção de escolher o seu representante legal. Ou, perdão, contratual, representante contratual. O representante legal é a lei que determina quem seja. A pessoa jurídica não pode escolher. Não pode escolher. Então, não sei se houve também uma discussão
maior, né, sobre esses requisitos, mas quando nós identificamos esses requisitos do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, nós podemos perceber uma acolhida de argumentos que são, na doutrina internacional, reconhecidos para o modelo de heterorresponsabilidade. Quando a gente diz assim, como requisito, que a infração tenha sido praticada no interesse ou benefício da entidade, o argumento é civilista, que diz assim, se a empresa lucra com a atividade, quando aquela atividade de risco se transforma em dano, então você responde pelo dano. Essa é uma lógica civilista, uma lógica do direito civil, que tenta, então, atrelar uma responsabilidade ao empreendimento lucrativo, o empreendimento que licitamente pode ser desenvolvido, mas na hora que se transforma em empreendimento ilícito, que causa um dano indevido, agora surge a obrigação de responsabilizar. Então, nós percebemos aqui uma referência muito forte a esse modelo de responsabilidade por fato de pessoa física, não é? E aí, o que a gente pode tirar como conclusão? Bem, se o Supremo entende que isso é constitucional, apesar daquela indicação da autorresponsabilidade, ele entende que a legislação poderia regulamentar na perspectiva da heterorresponsabilidade. Bem, primeira conclusão, nós não podemos falar em incapacidade de ação e incapacidade de culpabilidade, porque ação e culpabilidade são questões da teoria do crime. Aqui nós não estamos falando de teoria do crime, nós estamos falando de teoria da responsabilidade. Aqui não tem nenhum requisito vinculado à nossa tradicional, não é, referência da teoria do crime. Não há nenhuma referência à ação da pessoa jurídica, nem culpabilidade da pessoa jurídica. Nada que se refira a isso. Não há sequer uma referência que a pessoa jurídica seja autora de crime. A lei diz claramente, serão responsabilizados. Então, aquelas críticas do direito penal tradicional foram prejudicadas, digamos assim, né? Estão prejudicadas. Quando nós tivermos uma teoria do crime da pessoa jurídica, nós podemos dizer, olha, isso foi mal construído, tal, a responsabilidade da pessoa jurídica baseada numa culpabilidade empresarial está mal construída. Uma referência muito importante que pode parecer assim, um pouco pretensioso da minha parte, né? Mas me parece mal construída, é do Klaus Tiedemann, que diz que a pessoa jurídica é culpável por um defeito de organização. E muita gente repete isso. E daí surgiu o tal do compliance, que o compliance seria a organização, seria a medida que tenta evitar o defeito de organização. Isso não me parece ser minimamente adequado, porque a pessoa jurídica é responsável por um crime ambiental porque causou dano ao meio ambiente, dano nos seus mais diversos aspectos, né? Dano à fauna, flora, ao ordenamento urbano, ao patrimônio cultural. São vários aspectos, então, que são protegidos na Lei de Crimes Ambientais, e o crime, então, é uma ofensa a esse aspecto específico, não é? E uma teoria do crime não poderia dizer que a pessoa jurídica é sempre responsável porque não se organizou bem. Isso é um contrassenso. Então, teria que ter um crime só, o crime de não se organizar bem. E ele teria que ter sempre a mesma pena, claro, uma combinação, pena mínima e pena máxima, não se organizou bem, né? Poderíamos ter, numa construção um pouco mais maluca, que dissesse assim, não, o crime qualificado pelo resultado. Então, não se organizou bem, morreu a pessoa. Não se organizou bem, poluiu o rio. Não se organizou bem, está fazendo barulho. Imagina o absurdo da Constituição, né? Me parece
que a discussão dos programas de integridade ou programas de cumprimento normativo, que é a expressão da Espanha, né, boa parte da Europa, ou de compliance, só pode ter lugar na teoria do crime quando se tratar de crime culposo. Então, no crime culposo, a gente diz assim, ora, mas a empresa tomou todos os cuidados. E ainda assim o resultado aconteceu. O resultado lesivo, né, materialmente lesivo, não teve culpa. Não posso atribuir culpa. Culpa num tipo culposo. Mas a lei de crimes ambientais tem 3 ou 4 crimes culposos. Então, também não é uma questão muito relevante. Mas esse caminho me parece que não está sendo bem traçado. Eu até tenho um texto que faz proposições, mas não é o caso. Mas se nós tivéssemos uma teoria do crime para a pessoa jurídica, poderíamos resolver todos esses problemas relacionados a uma atribuição adequada da atividade penalmente relevante. Uma questão que tem que ser enfrentada é a da, digamos assim, exclusão de ilicitude, não é? No direito penal econômico fala-se muito do estado de necessidade econômico. O estado de necessidade econômico, na doutrina estrangeira, é muito aplicada nos crimes tributários, né? Se não pagou o tributo porque tinha que pagar o salário, por exemplo, tinha que comprar matéria-prima, etc. E a culpabilidade. E quais seriam, então, os requisitos de reprovação de uma culpabilidade que, claro, não podem ser os mesmos da pessoa física, né? Evidentemente não pode. Então, nós temos essa construção, temos um projeto de lei do Senado que repete, né? Mas resolve o nosso problema, porque diz assim, as pessoas de direito privado. Bem, esse projeto está tramitando no Senado desde 2012, vai fazer uma década. Teve sob a relatoria do senador Anastasia, que é um professor preparadíssimo. Eu pensei assim, nossa, eu vou andar, aquela que de uma complexidade, né? Um projeto de Código Penal, né? Muito complexo. Depois teve na relatoria do senador Rodrigo Pacheco, e a última informação que eu vi, né, em consulta, está sem relator, porque o Rodrigo Pacheco hoje é presidente, então não substituiu, e etc. Então, se for aprovado esse substitutivo, nós não teríamos esse problema, porque há uma restrição. Então, pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas penalmente pelos atos praticados contra a administração pública, a ordem econômica, o sistema financeiro, o meio ambiente, e aí repete aquela mesma construção civilista e perdendo uma grande oportunidade de avançar no modelo de autorresponsabilidade. Bem, onde que me parece que é um problema dessa construção? No nosso país, não é? A maioria, né? Não sei, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, eu ficaria muito feliz de ver um caso de corrupção, porque está aqui dentro da administração pública, responsabilizando penalmente os corruptos, né? Passivos e ativos, e as empresas, as pessoas jurídicas, não é? que estão envolvidas ali. Claro, aqui nessa cláusula salvadora das pessoas jurídicas de direito público, né? Então, não se poderia, se for aprovada essa construção. Bem, esse tema chegou muito timidamente aos tribunais superiores, né? Eu até me lembro, eu pediria, Coimbra, que você me avisasse aí do tempo, que eu estou sem relógio também. Eu já estou encaminhando para o final aqui, você está mudo. Eu só vou pedir, tem um aluno tentando entrar aí que não conseguiu. Parece que ele precisa de autorização. Desculpa, abri agora. Nós temos aí 30 minutinhos para o encerramento. Não sei que bom, que bom. Tem, tá? Eu acho que com mais uns 5 minutos, uns 5, 7 minutos, eu fecho.
Não sei se você vai querer abrir para o debate, para o pessoal. Não, essa que é a ideia, se a gente puder conversar. Né? E aí tem o doutor Ataliba, que está querendo entrar aí também para Não, participar dos debates. Eu já autorizou. autorizei. Já? Está ótimo, então. Tá. Vou mutar Mas aqui. Eu me lembro que eu, como promotor de meio ambiente, confesso que eu viajei bastante defendendo a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Como falei de início, foi uma interpretação que eu tive, né, de que o Ministério Público tinha que defender isso, encontrar o caminho. Né? Eu fiz muita palestra e tal. E uma vez eu fui a Manaus e fui visitar a vara especializada de meio ambiente de Manaus. Vocês imaginam que sensacional deve ser a discussão do meio ambiente em Manaus, né? Mas também a fragilidade, né, das respostas do Estado, né? Por exemplo, no Rio Negro, eu vejo lá um posto de gasolina. Não sei se vocês já viram uma coisa bárbara dessa. Então, tem um posto de gasolina dentro do rio. Os tanques de gasolina são todos dentro d'água. Eu fico imaginando como é que aquele negócio funciona, né? Se tem licenciamento ambiental, se não tem, se poluindo aquela guerra toda, mas enfim. E aí eu perguntei ao juiz, né? Na verdade, um juiz muito importante no debate ambiental, né? Era o Adalberto Carim. Ele viaja o mundo falando sobre o meio ambiente e a experiência da vara de Manaus. No dia que eu fui lá, ele não estava viajando. Aí eu perguntei ao substituto, né? Eu fiquei muito curioso, né? A vara temática, cheia de imagens, aquele negócio todo. Né? Vem cá, me conta uma coisa. Como é que está sendo? Isso lá atrás, né? 2000 e pouco. Como é que está sendo aí a responsabilidade penal da pessoa jurídica? Ele falou assim, como assim? Eu disse, vocês estão tendo alguma dificuldade? Eu falei, ele falou, né? Não, sério, uma dificuldade nenhuma, como é que é? E tal. E aí eu perguntei assim, como é que vocês fazem, por exemplo, olha a insuficiência normativa, né? Como é que vocês fazem o interrogatório da pessoa jurídica? Como é que funciona? Porque não tem nada em processo penal, né? Absolutamente nada. Não dá nem para pegar do CPP comum, porque não tem nada. Absolutamente nada. Como é que faz? Como é que interroga a pessoa jurídica? Pode ser por escrito, pode ser... Você pergunta, ela manda um preposto. Como é que é isso? Absolutamente nada. Aí ele falou assim, na minha curiosidade, ele falou assim, não, a gente coloca lá o representante da pessoa jurídica sentado naquele banquinho ali. A vara, vou ser sincera, é muito simples, era, né? Na época eu fui, muito simplesinho, assim, um banquinho pequenininho mesmo. Um banquinho parecia uma carteira de escola de menino. E aí falou assim, eu coloco ele lá, e aí eu digo a ele que ele tem que pagar. Aí eu falei assim, como assim? Você diz então que o presidente da empresa, o preposto da empresa vai ter que pagar alguma coisa? E aí? Ele paga. Sério? Ele, simples assim, ele paga? Paga. Aí eu, claro, né, curioso, falei assim, vem cá, e se for o prefeito de Manaus? Ele perguntou assim, como assim? Eu digo, se for o prefeito de Manaus, como é que você faz? Ora, ele senta naquele banquinho. Aí eu falei assim, só falta você me dizer que ele paga. Ele falou, paga? Eu falei, ai, meu amigo, tem um tal de orçamento, né? No meio do caminho. No meio do caminho tem um orçamento, tem uma disponibilidade. Não pode ser assim, paga. Eu achei graça porque a gente encontra muita dificuldade teórica, né? Então, quando leva isso para a universidade, os caras teóricos viram 500 mil dificuldades, aí o juiz chega lá e resolve o problema. Vem cá, o negócio é eu resolver, se está na minha mesa aqui, eu vou resolver esse problema. E resolve. E aí o outro diz assim, mas teoricamente, cara, estou nem aí para esse trem teoricamente. Eu não tinha que proteger? Eu fiz o que tinha que fazer. Então, a gente tem que perceber que tem esse outro mundo real acontecendo. Enquanto tem gente criando problema, tem gente achando solução. Caminhando para resolver os problemas. Mas eu queria mostrar só essas duas últimas referências, né? Eu queria que vocês
até eu posso passar isso. Eu tenho muitas versões, né? Então, essa é uma versãozinha bem simplificada, né? Mas eu acho que é uma referência interessante. Então, no Supremo, tem uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber. Existe uma decisão do Pleno, em que a ministra Rosa Weber também é relatora, que consolidou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não é desse acordo que eu estou me referindo, não. Esse acordo que consolidou a responsabilidade, eu, sinceramente, tenho muita tristeza dele, porque, em determinada passagem, a ministra diz assim, não, tem uma insuficiência, com outras palavras, né? Tem uma insuficiência da normativa aqui, então a doutrina e a jurisprudência que resolva esse problema. Ô, gente, não pode ser bem assim, não, né? Porque cada um resolve de um jeito, né? E a pessoa jurídica toma tapa de todo lado, quer dizer, a gente não pode pensar que a pessoa jurídica ou o Zé, a pessoa física, são os vilões do país e a gente quer punir de qualquer maneira. Não, vamos punir da maneira correta, né? Com garantia, seguindo aí o modelo que é respeitoso. Esse aqui é o modelo do Estado democrático, né? Então, a gente respeita todo mundo. Tudo bem que alguns a gente condena, outros a gente absolve, alguns a gente condena, mas condena respeitosamente, seguindo um caminho, né? Um processo garantista. Então, essa decisão monocrática da ministra, claro, teve como fundamento a decisão colegiada do Pleno e tal, que reconheceu a responsabilidade, mas ela diz simplesmente assim, não fazendo distinção entre pessoa jurídica de direito público e de direito privado, razão pela qual não há de se falar na impossibilidade de responsabilização. Ponto. Acabou. Né? Bem, no STJ, um desembargador convocado do TJDFT, né, que eu até nunca tinha ouvido decisões dele, eu achei muito interessante. São todas decisões muito recentes, tá? Decisões muito recentes. Ela também reconhece a pessoa jurídica. Deixa eu até fazer uma consulta aqui, salvo engano, assim que eu interromper esse compartilhamento, eu vou conferir, mas me parece que, nesse caso, reconheceu-se a possibilidade de responsabilizar o Estado de Alagoas, pessoa jurídica de direito público interno, o Estado de Alagoas. Nessa decisão, e no site a gente vê a íntegra da decisão, né? Tem um trecho em que ela acolhe o parecer do Ministério Público Federal e, transcrevendo esse parecer, no item 16 do parecer do MP, tá? Consta uma expressão que eu achei muito interessante, por isso que eu me permiti transcrever, né? Então, diz lá o procurador da República, né? Com efeito, quanto à possível incoerência ou incompatibilidade de que o Estado viesse a punir a si próprio, e essa fazendo um parênteses aqui, né? É sempre muito ruim, muitos parênteses, né? Mas vejam como a gente tem uma tradição de certa forma, distorcer um pouco as coisas, né? Levar para esse lado da punição que gera insatisfação, né? Impunibilidade, né? Sabe, o indivíduo, nós não conseguimos realizar a punição, todo mundo fica frustrado, né? O que nós temos no ordenamento jurídico são sistemas de responsabilização, né? A própria Constituição diz isso: responsabilidade civil, penal e administrativa. Mas aí no penal tem um colorido, né? Então, a impunidade, né? E todo mundo se sente doído com isso, né? A irresponsabilidade não causa tanto problema quanto a impunidade. A gente quer punir as pessoas, né? Mas essa possível incoerência ou incompatibilidade que o Estado viesse a punir a si próprio, deve se lembrar com Luiz Flávio Gomes, nosso amigo lá, Coimbra, que ele se tributa, o Estado se tributa, embora seja o titular exclusivo do direito tributário. Ele obedece às posturas administrativas, embora seja o titular exclusivo para instituí-las. Enfim, ele se submete à lei, embora tenha o monopólio de legislar.
Não teria sentido, portanto, o Estado criminalizar condutas lesivas ao meio ambiente e depois violá-las impunemente. Aqui essa expressão não está muito boa, né? Violar o meio ambiente impunemente, né? Violá-las, né? Por essas razões éticas, não é possível adotar como regra de conduta, o Estado também não tem conduta, né? O faço o que eu mando, não faço o que eu digo. Não vivemos mais em épocas de monarquias absolutas. Bem, essa é uma digamos, argumentação que me pareceu interessante de considerar, né? Mas a gente tem outros problemas, né? A gente tem, digamos, a limitação, e isso eu queria encerrar com essa reflexão, a gente tem uma limitação para a competência da Justiça Militar Estadual. Quando o artigo 124 fala da competência da Justiça Militar da União, se a referência é mais simples, né, diz assim, compete julgar os crimes militares, ora, o crime militar tem a consequência, que é a aplicação das sanções. A responsabilidade é uma consequência da caracterização do crime militar. Se houve, então, um processo de conhecimento em que se discutiu a realização de um crime militar e se chegou à conclusão de que o crime ocorreu, nós temos, então, a consequência que é a aplicação da responsabilidade. E a responsabilidade é a aplicação de penas. E vejam, penas para pessoas físicas e jurídicas. Existe uma discussão que eu, sinceramente, não concordo também, e é de um querido amigo, professor da Universidade Federal do Paraná, o Paulo César Busato, que diz que o melhor seria que as pessoas jurídicas recebessem medidas de segurança. Tudo bem, só que na lei não está escrito isso. Na Lei 9.605 tem penas para as pessoas jurídicas. Lá está escrito penas, não está escrito medida de segurança. Então, aí vamos inventar contra a lei. Quer dizer, pode mudar a lei, né? Não tem problema nenhum. Mas só que do jeito que está, são penas. Então, percebam, houve a caracterização do crime, que é cometido por uma pessoa física, nós teríamos, então, a consequência, que é a aplicação da pena. Perfeito. Aí, vamos para a competência da Justiça Militar Estadual. Aí tem, talvez, um problema, né? Eu queria colocar até essa questão para reflexão. Então, a competência é julgar os militares estaduais nos crimes militares definidos em lei. Então, a gente sabe que não julga civil, claríssimo, não julga civil. Mas, e pode aplicar sanção para pessoa jurídica? Aí é a nossa discussão. Porque se o sistema é de heterorresponsabilidade, nós vamos apurar a conduta de pessoa física, militar estadual. Apurando a conduta de pessoa física, nós aplicamos as consequências, que seriam, então, as penas. Para ela, pessoa física, e para a pessoa jurídica, me parece que devemos aplicar todas as consequências. Todas as consequências. Mas vejam, nós vivemos num universo normativo que não é simples, né? E nós temos uma série de questões que por insuficiência normativa, nós temos discussão. Por exemplo, na nossa competência civil, nós reintegramos o indivíduo, porque ele foi indevidamente excluído. Nas decisões que nós temos lá no tribunal, nós pagamos os salários retroativos. Então, ora, se você foi indevidamente excluído, você deveria estar na instituição. Então, nós mandamos contar como tempo de serviço, nós mandamos te pagar o retroativo, mas não pagamos dano moral. Eu sou voto vencido. Mas eu pergunto qual que é a lógica. Ora, se não é para aplicar a consequência toda,
Por que você aplica essa parte? Por que você pode mandar pagar salários atrasados? Então, o argumento que impede o dano moral, porque é uma consequência daquela, digamos, nulidade reconhecida no processo administrativo disciplinar. Então, você manda pagar o dano material e não manda pagar o dano moral. Não entendi. Não entendi. Tudo bem, eu não posso estar errado mesmo e ter uma boa razão para isso, mas eu não consigo entender. A mesma razão que impede pagar o dano material deveria impedir pagar o dano, ou perdão, o dano moral, deveria impedir pagar o dano material. É a mesma razão. Não é? Esses dias, hoje, nós vamos enfrentar à tarde, 2 horas, um julgamento habeas corpus. O MP está assim, chateado comigo, né? Em alguma medida, hoje. Em alguma medida, não. Eu não sou mais do MP, né? Eu fui do MP. Agora, as decisões que assim, mandam prender sem individualizar a conduta, sem fundamento concreto, acho que não é razoável, né? Mas nessa questão que a gente vai analisar hoje, tem um aspecto que eu nem enfrentei, porque eu achei que não precisava, porque já havia ilegalidade em outros aspectos. Mas a Justiça Militar Estadual pode decretar busca e apreensão na Casa de Civil? Vejam como são as questões que vão surgindo, né? Que a gente julga militar, mas a prova está na Casa do Civil. Ah, então já sai atropelando, dentro da casa dele, apreendo tudo também, depois eu mando para o juiz competente. Eu disse, meu gente, você não é o juiz competente, como é que você decreta a busca e apreensão? Então, são muitas questões difíceis. Na minha interpretação, enquanto, para finalizar, viu, Coimbra, para a gente conversar, minha interpretação a referência constitucional e o seu regulamento, né, que é a Lei 9.605, não fazem distinção entre pessoa física, pessoa jurídica e direito público e privado. Não faz. Embora seja um argumento simplista, é um argumento que foi acolhido pela ministra Rosa Weber, né? Não faz. Quando a gente vê legislação como a espanhola deixando claro que não aplica, a gente então chega à conclusão de que deveria haver um dispositivo que excluísse essa responsabilidade. Enquanto não houver, me parece que ela existe. A proposta que tramita no Senado é no sentido de excluir. Por que ela colocou lá privado? Justamente porque hoje não tem essa distinção. Então, se optou por fazer uma restrição. Só que até hoje isso não foi aprovado. Quando nós tivermos na Justiça Militar da União, eu penso que não tem problema nenhum. Porque quando se faz a referência a crimes, não restringindo a pessoa dos réus, não é? Nós teríamos mais facilidade de sustentar e acho que não teríamos a mesma resistência que temos com relação a julgamentos civis. Não sei, acredito que não, mas é possível também que haja. Não é? E na Justiça Militar Estadual, o fato de dizer que julga militares, me parece que não impede a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público, porque nós temos um modelo de heterorresponsabilidade, de modo que sempre é necessário apurar uma conduta violadora da norma e a relação dessa conduta com uma determinada pessoa jurídica. E aí é interessante até lembrar, né, que também consolidado tanto no Supremo como no STF, aí muitas decisões de órgão colegiado, que não é necessário a dupla imputação. Essa expressão tem vários sentidos. Um dos sentidos, que é bem do sistema, digamos assim, vicarial, né? Sistema civilista vicarial, diz assim, a gente pega a intenção da pessoa a pessoa física, junta com a atividade da pessoa jurídica e faz um complexo. Nossa, isso é uma construção, assim, difícil, né? Que não me parece ser muito adequada. Qual é o sentido que me parece mais adequado para essa expressão dupla imputação?
é ser necessário acusar tanto pessoa física quanto jurídica. Então, quem foi a pessoa física que violou a lei? Teria que estar na acusação. Aí a responsabilidade da pessoa jurídica. Tanto no Supremo como no STJ, assim, vários e vários julgados dizendo que não é necessário essa dupla imputação. Só que tem um problema. Nós precisamos identificar no universo dos militares estaduais que um deles violou a lei. Então, eu posso até não ter, digamos, a identificação. Vamos imaginar um órgão colegiado. Votou por maioria, é secreto, não sei quem é que decidiu a favor, quem decidiu contra. Todos têm que ser absolvidos. Não posso condenar todo mundo. Eu não sei quem que realizou a obra. Vamos imaginar lá que no órgão colegiado decidiu por fazer um puxadinho lá da unidade militar, avançando numa área de preservação permanente. Eu não sei quem são os militares que fizeram, de fato, aquela obra. Eu posso não saber, o que no nosso caso é mais fácil de descobrir, né? Bem mais fácil de descobrir. Mas, eventualmente, não descobriu. Não tem problema se nós narrarmos na denúncia, tivermos essa narrativa na denúncia, de que foi um dos militares da unidade tal que executou aquela obra e aquilo puder, então, ser sustentado minimamente. Mas é óbvio que não é possível um civil realizar a infração e a pessoa jurídica, instituição militar, responder. Isso não é possível, porque nós teríamos que ter essa vinculação com a atividade típica da pessoa jurídica, não é? De ter realizado a ofensa ao meio ambiente. Prezado Coimbra, eu não sei se eu falei muito rápido, também não sei se eu falei demais, mas é um tema que me emociona em alguma medida, eu acho muitíssimo interessante, e se a gente puder conversar um pouco, eu ficaria muitíssimo feliz. Meu caro amigo Fernando, foi excelente, foi pausado, foi muito claro, e assim, eu me sinto muito satisfeito, porque quando eu idealizei esse curso, eu não tinha a mínima condição de falar sobre pessoa jurídica e responsabilidade ambiental de pessoa jurídica, e eu trouxe the right man for the right place, né? Então, o homem certo para o local certo para falar sobre o tema, né? Então, é assim, eu trouxe quem conhece do assunto, e eu acho que todos os nossos alunos e alunas aqui, nossos colegas, ficaram satisfeitos com a sua explanação. E aí eu vou abrir a palavra para que todos possam fazer as suas intervenções, se alguns têm dúvida, querem falar sobre o assunto, né? E aí eu começo aqui abrindo, né, aqui as perguntas, meu caro amigo, uma pequena intervenção que é a seguinte, né? Eu não tenho como individualizar a conduta, como você muito bem colocou aí no final, não sabendo quem é o militar que, por exemplo, praticou aquele ato, né? Mas aí a minha dificuldade é de trazer isso para a Justiça Militar no artigo 9º, né? Se eu tenho lá a matriz de conversão, como eu chamo, o portal de conversão para o crime militar no artigo 9º, e o artigo 9º ele é matizado pelas alíneas A, B, C, D e E, e todas elas sempre colocam na matriz inaugural uma pessoa natural, então é sempre um militar da ativa contra alguma coisa, né? Contra uma outra pessoa natural ou contra a ordem administrativa militar. A minha dificuldade maior é justamente trazer para a Justiça Militar. Então, assim, eu não questiono que nós possamos responsabilizar, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, a unidade militar, pelo delito ambiental, mas a minha dificuldade é trazer isso para a Justiça Militar. Talvez nós levássemos para a Justiça Comum, talvez, né? Porque aí o portal de transformação do crime militar seria o artigo 9º, e lá naquele artigo 9º eu não tenho uma matriz que possa responsabilizar a pessoa jurídica. Eu até acho, e aí nas minhas elucubrações, que seria possível uma responsabilidade penal, uma resposta penal militar a uma pessoa jurídica. E aí, quando eu falo isso, eu penso resposta penal lato sensu,
Porque as respostas penais, né, ou a sanção penal pode ser a pena ou a medida de segurança. E quando eu pego lá o artigo 110 do Código Penal, eu tenho medidas de segurança que não são pessoais, que atingem a pessoa jurídica, né? E aí eu tenho uma resposta penal à pessoa jurídica no Código Penal Militar, né? A interdição lá do estabelecimento onde se pratica o delito. Então, eu não acho que a resposta penal ela seja a pessoa jurídica, ela seja, a resposta penal militar, seja algo alienígena ao direito penal militar. Mas o crime, a imputação penal militar de um crime, né, à pessoa jurídica, eu tenho essa dificuldade. Então, eu conseguiria vencer esse entrave, Fernando, para trazer um crime militar ambiental responsabilizando a pessoa jurídica na justiça militar. Você vê algum argumento favorável para que eu possa fazer isso? Sim, Inaugurando aqui o carrossel. Posso até fazer uma complementação ao que você está falando? Por favor, Bia. Porque realmente, de fato, é muito difícil vislumbrar o crime extravagante, né, passando por aquele portal de transformação do artigo 9º, inciso 2. Então, eu também realmente tenho essa dificuldade, porque é esse portal de transformação, né, que traz a matéria aqui para a Justiça Militar. Mas, fora essa questão de crimes extravagantes, não seria possível enquadrar, talvez, no artigo 9º, inciso 1, já que o artigo 9º, inciso 1, prevê qualquer que seja o agente. E daí, talvez, nesse qualquer que seja o agente, acredito eu que tem esse fundamento de o infrator. Não é algo que eu tenho, assim, bem pensado, mas... Aí eu vou para a réplica agora, né? Ou a tréplica. E aí eu vou jogar para o Fernando Galvão para ele aproveitar uma teoria que é dele, viu, Bia? Que aí ele pode... Né? O Fernando Galvão, ele tem uma teoria que a 13491... Me corrija, viu, meu amigo? Que a 13491 ela pode ter influenciado em crimes do inciso 1. Ele trabalha com essa possibilidade, por exemplo, no 290. Né? Ao meu sentir, eu não posso pegar crimes extravagantes e utilizá-los para o inciso 1. Então, se eu trabalho com crime ambiental, né, que é uma realidade do crime comum, da legislação penal comum, eu não posso utilizar o inciso 1 pela 13491, ela só mexeu no inciso 2. Mas o Fernando tem uma visão um pouco diversa. E aí ele pode nos dar a resposta agora. Por favor, Fernando. Então, um bocado de coisa, assim, né? Nós temos esse universo de uma complexidade imensa, né? Me parece, e eu fiquei feliz, eu acho que é pela boa influência, porque tem umas influências não tão boas. A Ana Beatriz falou assim, os crimes militares extravagantes. Eu acho que essa é a definição. Né? Extensão do quê? Não tem extensão de nada. Os crimes militares previstos fora do Código Penal Militar. Acho que é isso aí. Deus queira a definição, né, nomenclatura do Coimbra prevaleça, porque eu acho que, sem sombra de dúvida, é muito mais correta do que qualquer outra. E também essa perspectiva, né, do portal, né, de conversão, bacana. Eu achei que a gente está, digamos assim, dando um entendimento bem interessante. Me parece que a porta de entrada é o militar em serviço. Mas o militar em serviço não quer dizer que eu precise identificar o militar. Não é? Olha, não sei se vocês vão lembrar dessa história, né? A construção da inexigibilidade de conduta diversa, que hoje é uma referência importantíssima, né? A gente, na verdade, tem discussão de inexigibilidade da conduta diversa na teoria do crime toda, né? Mas na culpabilidade não é só o último, né? A gente lembra como último elemento, como se fosse assim, olha, não encaixou em nada, mas em nada que discuta também a exigibilidade. Aí a gente tem um princípio geral para encaixar, não é? Então, é claro, ao menor de 17 anos, a gente não exige uma conduta como se ele tivesse 18. Ao cara que é completamente maluco, a gente não exige como se ele fosse uma pessoa saudável, né? Mentalmente saudável. São expressões da exigibilidade.
Mas a exigibilidade de condutas diversas surgiu na Alemanha. Na Alemanha do nacionalsocialismo, em que o tribunal, que é interessante, eles têm lá uma perspectiva mais de casos, né? Nós aqui que gostamos de princípios, né? Do método dedutivo, né? Nós aqui gostamos de trabalhar assim, a nossa cabeça funciona assim. Eles tiveram que analisar um caso que foi muito famoso, que é o caso da cavalgadura que não obedece às rédeas. E, de novo, o cavalo. Era um trabalhador rural que não tinha segurança de manusear um cavalo, e o chefe dele falou assim, olha, você tem que fazer esse serviço aqui com esse cavalo. E aí ele retrucou e falou assim, mas eu não vou conseguir dominar esse cavalo. É um cavalo bravio, eu não tenho experiência para isso. E o cara falou assim, você que sabe. Ou você faz o trabalho, ou eu mando você embora. E foi então, aí claro, depois ele foi fazer o trabalho, aí aquele negócio deu errado, né? O cavalo não obedeceu às rédeas, bateu na pessoa, machucou a pessoa, aquela conversa. E aí ele se defendeu, ele falou assim, olha, mas ou eu fazia o trabalho, ou eu era mandado embora, eu tenho família, eu tenho menino, tenho mulher, como é que eu faço? Né? Então começou-se a entender que não havia culpabilidade para aquele que estava naquela situação. Aí você imagina, meu amigo Coimbra, se a gente identifica os executores da ordem, mas não identifica o autor da ordem. Alguém chega e diz assim, pega esse saco de rejeito aqui e joga no rio. Aí o executor da ordem é identificado e diz assim, eu estou cumprindo ordem. Numa estrutura hierarquizada do jeito que nós conhecemos, que são as nossas estruturas. E aí você vai dizer o quê? Você identificou o executor da violação material, ele não fala quem é que mandou, não fala, e se nós aceitarmos essa situação, ele age sobre obediência hierárquica, e obediência hierárquica, na verdade, são dois aspectos, né? Vamos combinar, né? A obediência hierárquica ou é uma coação moral irresistível, ou ela é um erro determinado por terceiro, né? Então, o superior, eu entendo que ele sabe mais do que eu fiquei na dúvida, mas na dúvida eu tenho que fazer, salvo se ela for manifestamente legal, mas manifestamente legal eu não tenho dúvida, não é assim? Se ela é manifestamente legal, eu não posso ter dúvida, não é? Então, se ele me mandou jogar o despejo ali, eu joguei, pronto. Eu vou lá e confesso. Foi eu mesmo. Então, eu estando em serviço, passou pela porta. Passou pela porta. Não é? Quando a gente pensa na operação de uma cozinha industrial, ora, está fazendo a comida daquela turma lá. Passou pela porta. Eu não vejo dificuldade de passar pela porta. Agora, Coimbra levantou uma questão que é interessantíssima, né? Que eu fico um pouco abismado, né? Como é que a gente está tendo dificuldade com isso. Não tem um crime extravagante? O crime tem um preceito primário, o incriminador, e um preceito secundário, o sancionador. Aí a turma diz assim, traz metade do preceito secundário. Eu falei, mas como que pode isso? Qual é a teoria do crime, teoria do direito que me permite trazer metade do crime? Eu fico impressionado de ver. Desculpem se eu estou me exaltando, porque eu digo assim, meu Deus, a gente está tendo uma justiça que está dando umas cabeçadas que não precisa. Quer dizer, os nossos problemas somos nós que criamos, né? Pelo menos isso, né? Nós que criamos os nossos problemas. Se a lei estabeleceu o que é proibido e a consequência, como é que eu trago metade? Ah, mas a multa não tem previsão no Código Penal, nem os regimes prisionais têm, nem a aplicação da pena em 3 fases. E qual é o problema? Isso não é problema. Então, a gente acha problema quando quer e quando não quer. É complicado. Então, o Coimbra falou um negócio interessante. A gente tem penas que se aplicariam bem na pessoa jurídica no Código Penal Militar. Mas essas mesmas penas a gente tem lá na Lei 9.605. Não é? Então, me parece que se o crime é de abuso de autoridade, lá está a descrição da conduta proibida e a pena está lá. O processo está lá. Não é assim?
o processo está lá. Se a gente tem crime de tortura, a pena está lá, o processo está lá. Não é? Então, eu não posso fazer a mistura das sanções. Me parece que não seria possível eu pegar um crime extravagante que tem uma combinação própria e aplicar uma pena que está no Código Penal Militar. Mas ela foi feita para os crimes previstos no Código Penal Militar. Os crimes extravagantes têm pena própria, eventualmente têm rito próprio. E esse rito próprio é interessante, graças a Deus isso a gente concorda lá no nosso tribunal. Se ele tem um rito próprio, ele é um rito próprio que afasta o CPP comum na justiça comum, não é assim? Então, por que não afastaria o CPPM na justiça militar? Não é? Teria que entender que vem o conjunto completo, vem tudo. Agora, foi interessante, sabe, quando você falou do agente e tal, é porque, de fato, quando a gente dá significado às palavras da lei, e hoje eu estou muito convencido que o nosso trabalho todo está amparado na linguagem, é o nosso meio de comunicação verbal, escrita, nossa forma de viver depende da linguagem, né? Mas a teoria do delito, da ação significativa, que é baseada na linguagem, eu acho que aí, meu Deus, foge. Eu tenho muita dificuldade. O Paulo Busato constrói, como o Vives Anton, essa estrutura que não é baseada na conduta, mas é baseada nas pretensões de validade da norma. É muito bonito. Mas acho que arruma de maneira diferente, a gente perde o maior, aí eu acho que sim, o maior legado desse nosso século XIX, que é a construção da teoria do delito humanizada. A gente refere a uma pessoa. E aí, quando você tira esse referencial da pessoa e coloca na pretensão de validade da norma, não, que frieza, né? Então, a norma pretende o quê? A pretensão de relevância, a pretensão de ilicitude, a pretensão de reprovação. Tudo bem, isso existe. Mas numa teoria do crime que eu trabalhe assim e ainda construa de maneira diferente, a teoria coloca dolo e culpa na pretensão de ilicitude. Não, sai da nó na cabeça de todo mundo, eu acho que não é uma boa ideia. Mas eu falei do Alamiro, o Alamiro é um dos que trabalha essa perspectiva, até ele não reconhece explicitamente, mas ele trabalha nessa perspectiva de reconhecer naquela expressão agente um conteúdo ampliado. Claro, nós fazemos isso. Porque a única vez que o Código falou corretamente da distinção entre agente e omitente foi no nosso artigo 53 e no 29 do Código Penal, que ele diz assim, quando o omitente devia e podia. O resto, em todo o Código, ele fala agente, incluindo o omitente também, não é? Então, vejam como a linguagem apresenta problemas com seus limites, não é? Então, a gente diz assim, nós temos que interpretar tudo restritivamente. Eu inviabilizei o Código Penal. Porque se ele está falando da gente, eu for levar o pé da letra, eu quebro o Código Penal no meio. Então, só tem crime omissivo. Não é? Então, a gente diz assim, não, então aqui a gente interpreta de outra maneira e tal. E aí o Alamiro interpreta os tipos, entendendo que se pode atribuir à conduta da pessoa jurídica, aí eu acho que ele força um pouco a barra. Né? Ele força um pouco a barra. O que talvez eu poderia explicar melhor sobre essa posição que o meu amigo fala do 290. Outro dia eu fiz uma exposição e foi assim meio frustrante, né? Que um juiz falou assim, mas aqui nós temos, a gente não entende isso não, porque entende que tem que ter uma norma específica dizendo, ponto, encerrou a questão. Puxa vida, eu não vou fazer réplica, não me deu oportunidade, mas nós temos sim uma norma no Código Penal Militar, artigo 9º, inciso 2º.
Então, quando se usa essa expressão extensão, parece que a gente foi buscar fora. Nós não estamos trabalhando fora do Código Penal Militar, nós estamos trabalhando dentro da parte geral do Código Penal Militar. É o Código Penal Militar que diz da possibilidade de um crime ambiental. Não é a Lei de Crimes Ambientais que diz da possibilidade de um crime militar ambiental. É o Código Penal Militar que diz da possibilidade de um crime de tortura, de um crime ambiental. Né? Bem, então, quando de uma tacada só nós recebemos todo o universo jurídico, que, vejam, foi de uma tacada só, mudou 2 palavras e veio tudo, o universo todo. Então, nós agora passamos a ter novos crimes ambientais. Ou, perdão, crimes militares. Novos crimes militares. Aí nós temos crimes militares de drogas que estão previstos numa lei que regula toda a matéria, que é mais abrangente. Oh, gente, espera aí, Nájila está voltando aqui. Que é mais abrangente do que a previsão anterior. Aí eu tenho essa situação jurídica. Eu tenho um novo crime militar que trata desse assunto. Eu tenho um velho crime militar, um antigo crime militar que também trata desse assunto. Eles convivem? Eu não posso dizer que um é especial em relação ao outro, só porque um está dentro do Código Penal Militar e o outro está fora. Porque eles são crimes militares por um critério previsto dentro da parte geral do Código Penal Militar. É o Código Penal Militar que diz, nós temos 2 crimes militares. Aí eu comparo o novo com o velho. Eu digo assim, primeiro que eu nem chego a discutir especialidade, porque o novo traduz o posicionamento atualizado do legislador. O posicionamento mais novo tende a corrigir os equívocos, a fazer os ajustes, não é? Então, eu tenho uma lei mais nova, que regula toda a matéria, toda, inclusive numa lei de política nacional de drogas, não é? E que, na minha interpretação, revogou a lei anterior, que regula aquela matéria parcialmente. Ah, mas ali eu tenho no tipo que seja em lugar sujeito à administração militar. O artigo 9º fala isso também, né? O artigo 9º fala em lugar sujeito à administração militar. E o que me parece ainda uma solução mais sem sentido é que a gente diga, então, se for na rua, aplica a Lei 11.343. Se for dentro do quartel, aplica o outro. Ô, gente, não faz sentido nenhum. Sentido nenhum. E o quartel deveria ter uma pena mais grave do que na rua. Então, o cara está fazendo o tráfico de drogas dentro do quartel e eu dou uma penazinha de nada? Como? Isso não consigo defender uma coisa dessa. Então, acho que a harmonia do sistema vai dizer, nós só temos um crime de drogas, e é um novo crime de drogas, revogando o crime velho de drogas que está previsto no Código Penal. Então, essa que é a minha posição. Não é porque um estaria no Código no inciso 1 e o outro no inciso 2º. É porque agora nós tivemos um segundo crime de drogas que, tratando de toda a matéria, revoga o anterior. É isso que fala a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa é a posição. Mas eu sinto, eu queria dar esse último testemunho, assim, falando demais, mas é uma oportunidade, para mim é uma oportunidade de ouro que o meu amigo me deu para poder compartilhar essas interpretações. Não é? Um dos argumentos que eu ouço muito e que eu acho ele assim, realmente sem sentido, sem nenhuma correlação com a prática, é assim, nós estamos desnaturando a justiça militar quando nós aplicamos dispositivos de outros lugares, de outros estatutos. Olha, a partir da emenda 45, nós começamos a aplicar o Código de Processo Civil. Isso não fragilizou a Justiça Militar Estadual, não. Ao contrário, fortaleceu a Justiça Militar. Fortaleceu a Justiça Militar. Agora, trouxe um aspecto que é muito interessante, amigo, que é um testemunho que eu quero dar e que, às vezes, eu percebo que os meus próprios colegas não percebem.
que é uma transição, de certa forma, lenta, né? Eu quando fui resolver minhas questões no MP, né? E é interessante, porque assim, andei armado muitos anos, aí precisava ter carteira, e depois também larguei aquele troço para lá, não andava mais armado, não precisava ter carteira, mas quando eu precisei fazer os documentos para a minha posse na Justiça Militar, eu fui no MP. Aí pedi, né, exoneração, no mesmo dia que eu tomei posse, aquela história toda, e eu fui atendido por uma mocinha, menina, assim, no departamento de pessoal. Aí quando eu estou na porta, indo embora, essa mocinha falou para mim assim, ei, moço! Aí eu falei assim, é comigo? Ei, moço, o senhor tem carteira de promotor? Eu falei, tenho. Está contigo aí? Eu falei, tá. Então me devolva. Ela me tomou a minha carteira de promotor. Isso é simbólico, né? Isso não é simbólico. Uma menina que devia ter a idade da minha filha hoje. Assim. Eu falei, me devolva essa carteira, e me tomou a carteira. Mas aquilo eu entendi depois, né? Dizer assim, eu não sou mais promotor de justiça. Eu tenho que entender o novo perfil de atividade, o que se espera de mim e tal, né? Agora, vocês imaginam, claro, todos imaginam isso, nós estamos num colegiado em que a maioria é de militares. E foi a jurisdição civil que mostrou a esses militares que, se não obedecer à Constituição e à lei, decide contra o interesse da instituição militar. Agora lá tem um problema, eles ainda pertencem, então é mais difícil, né? Coimbra, essa loucura, o Ministério Público vive essa mesma esquizofrenia. Ele é custos legis e é parte. Aí o cara fica assim, sabe para que lado que ele corre. Não é? Ele é custos legis ou ele é parte. A cabeça fica confusa, não é? E ali, a maioria dos meus colegas são militares e são juízes. E aí a cabeça tem dificuldade, né? Mas nós consolidamos esse entendimento, assim, tem um devido processo legal administrativo, tem direitos administrativos a ser observados. Se não observou, anula a punição. E se a punição for exclusão? Anula a punição de exclusão. E se tiver que mandar pagar os retroativos, paga os retroativos. Eu só não entendo por que não paga o dano moral. Mas a gente vai caminhando, né? Vai caminhando. Esse é nosso universo. Desculpa se eu falei demais, mas... Não, meu amigo, está tudo ótimo. Eu só me penitencio porque o nosso tempo já está adiantado. Muita gente elogiando aqui que teve que sair por conta do horário, Fernando. Então, eu só queria te agradecer imensamente. E as tuas palavras aí falando de linguagem, né? Você sempre um professor muito hábil, né? Muito proficiente. E me lembrou muito aí livro do Juarez Tavares, falando da teoria do crime, linguagem pura. Me lembra aí o debate do funcionalismo penal, falando da norma que vai buscar em Niklas Luhmann, né? Da defraudação de expectativa. Me vem a teoria do bem jurídico, aquela discussão do bem jurídico, do finalismo, de estruturas lógico-objetivas pré-existentes, agora a derrota do bem jurídico com o funcionalismo. Enfim, né? Tudo isso você me fez renascer aí esse debate e foi muito importante para todos nós. Então, meu amigo, eu queria imensamente agradecer em nome do Ministério Público Militar, em nome dos nossos alunos, e queria te pedir também aqui, em nome do meu amigo, o Procurador-Geral de Justiça Militar, o Antônio Pereira Duarte, o doutor Antônio Pereira Duarte, que não pôde aqui estar contigo para fazer aqui uma saudação especial, porque ele está em viagem funcional também. Ele queria te dar um abraço aqui fraternal, mas teve que viajar. Ele viajou ontem à noite e está aí fazendo, né, uma viagem institucional. Mas eu queria te agradecer imensamente por ter vindo aqui conosco, né, abrilhantar o nosso curso, um curso que é pequeno, mas tem uma penetração muito grande, viu, Fernando? Porque foi buscar lá juízes da Justiça Militar, servidoras e servidores, juízas também, promotores, promotoras, procuradoras, procuradores, enfim, você falou para um ambiente fértil que certamente vai levar as suas ideias a outros ambientes e reverberar a tua fala aí em muitos lugares, e foi fenomenal, foi sinceramente
algo que nos vai fazer refletir por muito e muito tempo a sua teoria de responsabilização da pessoa jurídica. Amigo, muito obrigado. Foi um imenso prazer aí, apesar de ter aí passado da hora, eu tenho certeza que quem ficou e pôde ficar foi muito feliz em absorver o teu conhecimento. Eu só passo aí para a tua despedida, agradecendo imensamente e agradecendo também o meu querido e saudoso amigo Luiz Flávio Gomes, que me colocou em contato lá em 2007, 2008 com você e me fez conhecer essa pessoa extraordinária, pessoalmente, uma pessoa extraordinária, né? E um jurista de mão cheia que eu tive o prazer de conhecer pelo Luiz Flávio Gomes. Então, para você se despedir do nosso público, dos nossos alunos, eu te passo a palavra para o encerramento. Ô, meu amigo, eu que te sou assim, muito grato mesmo, porque são poucas as oportunidades que nós temos de conversar, né, de dividir algumas interpretações. Nós somos poucos, né? E cada oportunidade de encontrar é valiosíssima. Você falou do procurador-geral, eu tenho com ele uma dívida de gratidão, ele vai me fazer uma homenagem que para mim é muitíssimo valiosa, uma medalha do Ministério Público Militar, agora em novembro. Eu me sinto honradíssimo com isso, né? E só tenho mesmo, eu que tenho a agradecer por essa oportunidade que você me possibilitou, de conversar um pouco, de mostrar um compromisso que tenho, não com o fim da justiça militar, muito pelo contrário, com o avanço, né, o aprimoramento, que a gente possa enfrentar questões mais interessantes e ocupar um espaço de relevância maior na sociedade. Acho que com a lei nova, nós estamos ocupando um espaço maior de relevância. Fico orgulhoso de poder participar desse momento, né? Momento muito rico, e agradeço a todos que participaram, né? Marco Aurélio, que está aqui com o vídeo ligado, posso dirigir um agradecimento a todos que interagiram e puderam participar. Muitíssimo obrigado a todos. Um forte abraço. Viu? Muito obrigado. Então, ok. Muito obrigado a todos. Até amanhã no nosso encerramento. Forte abraço, agradeço imensamente a atenção, especialmente ao meu amigo desembargador Fernando Galvão. Leve o meu abraço aí às Minas Gerais, Fernando. Tá? Saudade aí da hospitalidade mineira. A todos, forte abraço e até amanhã no encerramento do curso. Até mais.